se não estiver constantemente tentando desconstruir e construir uma nova empresa dentro da tua própria empresa, chega uma hora que o mercado te leva aí. Se as pessoas vissem todo o trabalho que me deu chegar na obra-prima, não achariam nada incrível, achariam óbvio. Eu quero fazer o melhor cenário possível para aquela pessoa ter prazer em compartilhar esse conhecimento adiante. Cada dia que a gente não aprende é um dia perdido. Bem-vindo ao Conversas de Empreendedor, um canal onde a gente busca conectar você a pessoas e ideias que te ajudem a executar nos seus sonhos e nos seus objetivos. O convidado de hoje é um empreendedor, sócio-diretor da Private Imobiliária, imóveis de alto padrão, com sede em Porto Alegre e em São Paulo. E um grande amigo meu, Lucas Golbert, bem-vindo ao nosso papo de hoje. Me conta, cara, como é que começou essa tua jornada? Eu sei que tu é empreendedor desde cedo, quem vê aí não sabe, mas já são mais de 10 anos nessa história. Como é que começou para ti? Show. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui contigo. Eu comecei bem cedo, quando criança, o meu pai construía, tinha construtora, e ele me levava nas obras. Então, ali ele já me mostrava, eu já estava pegando por osmose, assim, as coisas, né? E aí meu pai teve essa construtora, que foi importante, fez bastante coisa. Depois ele acabou tendo que fechar, ele teve bastante dificuldade. Ele e minha mãe se separaram, foi um período bem tumultuado. Eu fui morar nos Estados Unidos com a minha mãe e depois voltei. E aí, aos 18 anos, eu entrei no mercado imobiliário. Então, eu iniciei como corretor, iniciei na construtora Goldstein, que era a maior do estado. Então, eu comecei aos 18 anos. E no nosso mercado imobiliário, geralmente as pessoas iniciam nessa posição e não recebem um treinamento, né? Mas, tipo, te vira. E os primeiros 2 meses eu não tive resultado, e nessa profissão, se tu não vende, tu não tem salário, tu não é CLT, tu é um autônomo, tu é só comissionado. E aí aquilo começou a me incomodar, né? Eu estava trabalhando 2 meses, achando que estava trabalhando e não vinha um resultado. E aí que eu comecei a buscar, tá, ou vou ver se isso aqui realmente funciona, ou vou ter que trocar de área, né, de situação. E aí comecei a estudar um pouco sobre lei da atração, né, sobre o poder dos pensamentos e tal. E eu vinha de uma fase muito negativa, né, como a minha família acabou tendo muita dificuldade financeira, a gente teve um downgrade, né, digamos assim, econômico. Aquilo mexeu muito comigo, me impactou muito na minha adolescência. Então eu vinha muito frustrado, né. E aí, quando eu li um pouco sobre isso, eu disse, vou testar então esse negócio de pensamento positivo. E claro que o primeiro passo é a gente pensar positivo e o segundo passo é a gente agir muito com esse enfoque, né? Sim. Então, eu trabalhava num call center inicialmente, ligava para oferecer imóveis e era péssimo, né? Ninguém queria ouvir, ninguém queria dar atenção e o pessoal desligava na cara. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre persuasão também, foi um assunto que acho que foi muito importante, né? Gatilhos mentais e tal, como se comunicar de maneira mais persuasiva, né? E aí eu comecei a ligar para uma série de clientes específicos, definir uma persona, né? Com uma abordagem tal, adequada para essa persona, e aí começou a dar muito certo, né? Naquele mês ali, daí eu vendi 13 apartamentos. Nossa, um mês. Foi um estouro, assim. Claro, eu trabalhava num segmento mais econômico, então se fazia bastante volume. E dali, na verdade, como eu já trabalhava desde os 14 anos, fui boy, trabalhei nos Estados Unidos, mas aí eu tinha salário, e salário pequeno, né? Tava iniciando. Como ali era comissão e como eu vendi vários apartamentos, aí eu vi um resultado bem interessante. Eu disse, bom, isso aqui dá para mudar de vida rápido. Sim, que é o que todo mundo quer, né? Que é o que todo mundo quer e que é o que eu precisava muito naquele momento.
E no fim foi interessante, porque não é qualquer área, né, que dá para fazer isso tão rápido, né? Mas enfim, eu caí naquela situação e consegui encontrar o caminho. E aí eu disse, bom, então agora, se eu trabalhava muito, agora eu vou trabalhar o dobro, né? E aí foi um período de praticamente segunda a segunda, assim, tirando um domingo para descansar, mas foi um período de trabalho muito intenso. E aí que eu aprendi, né, a mirar alto, então comecei a botar metas altas, claras, né, específicas, e acreditar. E aí trabalhar bastante para isso, né? Então, eu acho que esse passo a passo aí, esse método, né, botar a meta alta, ter a clareza, acreditar, e aí trabalhar com essa mentalidade. Aí em 20 meses eu vendi 55 imóveis. Foi incrível, assim, na companhia. Eu me lembro que eu tinha colegas lá que trabalhavam há 15 anos lá e eu perguntava para eles, tu é campeão de vendas e tal, como é que tu faz, né? E aí eles diziam assim, tem que trabalhar, guri, tem que trabalhar. Então eu percebi que as pessoas não gostavam de compartilhar a sua maneira, o seu método, a sua receita. E isso me deixava louco, né? Porque eu tinha muita fome, muita curiosidade de saber como é que faz. Né? E aí eu comecei a encontrar isso nos livros, né? Então, meu pai foi um cara que me incentivou a ler desde criança, né? Então acho que isso eu devo a ele. E aí, Pai Rico, Pai Pobre, Lei da Atração, Tony Robbins, nessa época acho que era mais por aí, né? E Napoleon Hill, né? Lei do Triunfo. E aí me apeguei nesses livros e procurei seguir a risca. Tem um negócio interessante também que eu passei a gostar muito de biografias, né? Então a biografia para mim era quase uma terapia, porque eu trabalhava muito de dia e muitas vezes as coisas não davam certo, eram dias que não eram tão bons, mas à noite eu lia um pouco essas biografias e via, o fulano que chegou tão alto, passou por essas dificuldades, que eram dificuldades muito maiores do que eu estava vivendo, e o cara conseguiu, então eu também posso, né? Então essas biografias me davam esse contraste interessante e essa referência, esse benchmark, né? E aí eu comecei a aplicar algumas coisas que esses caras faziam nessas biografias na minha, né? E eu comecei a ter essa visão de que eu estava escrevendo a minha biografia, né? Tem um filme que eu gosto muito, do Will Smith, A Procura da Felicidade, né? Que é uma história verídica, né? do Chris Gardner. E aí eu, sem saber muito sobre esse tema, que hoje a gente pode chamar de protagonismo ou autorresponsabilidade, eu criei uma ferramenta para mim, que eu comecei a me imaginar como se eu fosse o Will Smith, né? Como se a minha vida fosse um filme e que as câmeras estivessem na minha volta. Então eu me dei conta que as pessoas gostam de ver aquele filme, por quê? Porque o cara chega lá embaixo e depois ele supera. Né? É uma história de muita diversidade, de muita superação. E aí, mas eu pensei, bom, então se eu tô gravando esse filme, então diante de uma diversidade, eu não posso sucumbir, né? Eu tenho que achar alguma solução. Então eu criei essa ferramenta, esse framework, né? Essa programação mental aí. E em muitos momentos de dificuldade eu sentia isso, qual é o show que nós vamos dar? Qual é a solução maluca que nós vamos achar aqui? E aí, enfim, acabei desenvolvendo várias, né? Dentre elas, eu li um livro nessa época que o cara, aos 23 anos, ele tinha botado na cabeça que ele ia trazer para o Brasil a maior agência de modelos do mundo, a Elite. Aí o pessoal riu dele, era estudante de economia, não falava inglês, não tinha dinheiro. E ele foi aos Estados Unidos 6 vezes, falou com um dono dessa agência de modelos e convenceu o cara a trazer para o Brasil. Lançou Gisele Bündchen, lançou Alessandra Ambrosio, explodiram. Depois ele trouxe o Trump para o Brasil. Enfim, o cara é um empreendedor serial, o nome dele é Ricardo Bellino. E aí, já tinha estudado um pouquinho sobre persuasão e tal, me dei conta que eu estava sendo o cara que o Bellino foi lá atrás, quando ele iniciou a história dele, né? Que ele batalhou muito para conseguir acesso, networking, né? E aí eu escrevi um e-mail para ele, ele topou me receber, a gente conversou em 2009, e aí ele me incentivou a abrir a empresa. Disse que seria o meu mentor, que me apoiaria, me daria o caminho. E aí eu pensei,
cara, mais uma imobiliária não dá. Já tem tantas, é um negócio tão desprestigiado. E quando eu morei nos Estados Unidos, eu conheci a figura do corretor de imóveis americano. E quando eu iniciei no mercado aqui, eu conheci a figura do corretor de imóveis brasileiro. E eu percebi uma grande distância entre um e o outro. Né? Então, o americano tratava esse trabalho como uma profissão. O brasileiro, nem tanto. Né? Então, o americano usa a imagem dele, cria networking, estuda a profissão, investe. E o brasileiro não via tanto isso. Então, eu procurei me inspirar mais neles lá nos Estados Unidos e acabei tendo esse resultado super expressivo. E aí, quando eu fui abrir a empresa, eu pensei, cara, eu vou criar uma equipe que se comporte, que pense com essa filosofia. Né? Aí também acabei estudando sobre vendas também e aprendi algumas leis que eu entendo como básicas, né? Embora muita gente não faça, mas a primeira delas, né? Esquece a tua remuneração. Esquece teus honorários, foca no ser humano que está do outro lado, tenta entender qual é a dor dele, qual é o problema que ele está vivendo e mergulha para ajudar. Ele vai perceber, vai se vincular contigo e vai confiar em ti, vai acabar fazendo e depois indicando muita gente. Então, é simples assim, né? E tu vê, né? Tu começou na tua empresa te trazer aquilo que faltou pra ti, um treinamento, né? Porque quem te conhece sabe quantas pessoas elogiam teus treinamentos, elogiam os teus métodos, as coisas que tu teve que desenvolver quando te faltou. E hoje, como empreendedor, tu procura trazer isso de acesso ao colaborador, a pessoa que está ali botando o tempo dela de vida para criar o sonho junto contigo, né? Esse ponto é muito interessante, né? Porque quando eu abri a empresa, eu tinha o dilema do empreendedor, né? Quando está iniciando. Então, eu era um bom profissional como corretor de imóveis e agora eu tinha o dilema, que era invisto tempo em criar a equipe ou fazer minhas vendas, né? E aí tem até um livro fantástico sobre isso, chama O Mito do Empreendedor, que é do Michael Gerber, se eu não me engano, que é um americano, especialista em consultoria para pequenas empresas. E aí, então, ele diz que a mídia fica promovendo o empreendedorismo, né, glamourizando o empreendedorismo, e aí todo mundo, quando depois de ser um bom técnico, um bom advogado, um bom médico, um bom corretor, um bom que for, ele quer abrir uma empresa, Sim. Quer ser empreendedor. Só que tu ser esse técnico e tu gerir uma empresa, tu fazer os outros serem o bom técnico, são trabalhos diferentes, né? E eu percebi na pele que o pequeno empresário, ele fica em cima do muro. Não, um pouco eu vou fazer minhas vendas e um pouco eu vou meio que montar um time, meio que botar uns processos, né? E como tu acaba sendo muito bom técnico, tu acaba atendendo um pouco mais, não, vou fazer minhas vendas que é mais fácil e dá mais resultado. A curto prazo. A curto prazo. E aí, então, eu acho que isso é uma falta de clareza para quem está iniciando uma empresa, né? E aí isso foi muito importante porque eu acabei crescendo a minha empresa com alguma estratégia de branding, de posicionamento, de criação de marca, né? A gente criou uma revista que foi case na cidade, assim, isso no primeiro ano de empresa, né? Com entrevistas com grandes nomes. E aí algumas pessoas vieram trabalhar conosco. E aí a gente meio que virou uma empresa que as pessoas queriam trabalhar e tal. Então eu tinha muita ânsia por crescer. Né? E então a gente acabou chegando em 60 pessoas e 3 andares, assim, de estrutura muito rápido, em 1 ano e meio de empresa. E eu tinha 23 anos, eu abri a empresa aos 21, então eu não estava preparado, não manjava nada sobre gestão, né? E aí foi bom, foi necessário, né? Mas teve o lado negativo, que daí a gente cresceu muito em custo e em estrutura, e aí depois quando veio uma crise, em 2014, 2015, a gente sentiu bastante. E aí a gente teve que fazer todo um downsize depois de diminuir, reorganizar a casa, tomar algumas decisões, né? E aí que eu tomei uma decisão importante, né? Eu ressignifiquei aquele momento, aquela crise, aquele momento negativo da empresa, como uma oportunidade de me desenvolver. E aí eu coloquei para mim um objetivo de me tornar um grande líder, um grande gestor dentro da minha área, dentro do Brasil. Né? E aí eu criei uma grade de estudos, como a gente estava falando,
quais são os assuntos que eu preciso entender, quais são os assuntos que eu preciso dominar, ponto de dar aula, quem são os relacionamentos que eu preciso ter, as pessoas que eu preciso conhecer. E aí comecei a trilhar essa grade, né? Isso foi em 2015, então faz uns 6 anos. E aí que foi um trabalho muito interessante, né? Porque aí eu comecei a entender o preço real de ser um gestor, um empreendedor, né? Então eu fiz diversos cursos, li muitos livros, converso com muitas pessoas como tu, para aprender, para trocar, né? E aí tem uma frase do Michelangelo que eu acho muito interessante, né? Que diz o seguinte: se as pessoas vissem todo o trabalho que me deu chegar na obra-prima, não achariam nada incrível, achariam óbvio. Achariam óbvio. Essa é muito boa. E agora, recentemente, dei algumas aulas numa faculdade e o pessoal gostou muito e tal, e tem vindo vários convites para palestra e tal. E é legal, né? A gente acha, é um reconhecimento, mas não é uma surpresa, porque no fim, tu fez o dever de casa, tu te preparou, tu tá aplicando, errando, testando, acertando, e aí começam a vir os resultados, e aí as coisas começam a ser naturais, né? E o mais interessante disso é que antes de tu ter a tua empresa, tu já te comportava como um empreendedor, né? Porque, de fato, o que é um empreendedor? O empreendedor é aquela pessoa que dá um jeito. Então, tu chegou lá, queria um treinamento, não tem. Pô, vou dar um jeito. Tô tentando de uma maneira, desse ângulo, vou lá, vou tentar um outro ângulo. Quem sabe eu faço uma revista, quem sabe eu mudo meu approach. Tô ligando sempre dessa maneira, não funcionou, vou pro outro, né? E esse tipo de conhecimento, ele não é algo que tem numa faculdade, né? Às vezes tu consegue no livro, mas muito mais tu consegue com pessoas, mentores, que tu consegue fazer aquela modelagem. Olhar para aquela pessoa e entender, olha, essa pessoa tem brilho, essa pessoa tem carisma. Olha como essa pessoa tem sutileza, consegue encaixar os assuntos para que beneficie as duas pessoas, o ganha-ganha, né? E o que eu acho? Eu acho que quando a gente tem uma empresa hoje, cada vez mais a gente vai tendo que olhar para empreender com propósito, né? Às vezes o propósito pode estar ligado no que a tua empresa faz, vou levar as pessoas para a lua. Às vezes o teu propósito pode estar nas pessoas, nos colaboradores que estão ali depositando tempo, energia deles para desenvolver o sonho, né? Então sempre que tu consegue fazer com que esse sonho seja um sonho para aquelas pessoas que têm essas personalidades, que querem mais, querem desenvolver e buscam mentores e buscam direcionamento, tu te torna um empreendedor com foco dentro das grades, né? A gente falava, o Steve Jobs falava, eu pinto as grades da Apple para dentro, né? Porque eu construo coisas que a gente quer, eu construo para as pessoas que trabalham com a gente, que juntam essa comunidade. E se tornar esse empreendedor mentor hoje, sim, é um desafio, né? Tu ter lá, fazer tuas vendas, conseguir ganhar a curto prazo, que todo mundo precisa aprender no início, mas ao mesmo tempo olhar para dentro de casa, olhar para a equipe, entender, conhecer aquela pessoa, se aproximar dos teus principais líderes, gestores, treinar e desenvolver eles para passarem adiante essa visão para o cara que está chegando hoje, receber um treinamento, compartilhar, se um ganha, todos ganham, a pizza fica maior para todo mundo, né? Esses são desafios que é muito maior do que a habilidade técnica. A habilidade técnica tu acha mais fácil num livro, num curso. E a habilidade human to human, humano para humano, né? Essa é uma característica que eu vejo que tu tem muito boa, que tu passa muito nos teus treinamentos, nos teus desenvolvimentos. E provavelmente foi algo que tu conseguiu sozinho, indo atrás, batendo na porta e dizer, tu pode me ensinar, tu pode me mentorar, né? Quem são as principais pessoas que te ensinaram, te passaram um pouco dessas habilidades? Foi de casa, foi de livros, foi de pessoas próximas a ti? Essa pergunta é boa, né? Eu teria que dizer que o meu primeiro mentor foi meu pai, né? Embora depois ele tenha tido muita dificuldade no negócio dele, mas ele teve uma época, assim, que ele me ensinou muita coisa. Né? Meu pai falava muito de negócio comigo quando eu era criança. Me levava nas reuniões. Até ele fez um negócio que acho que muitos pais deveriam saber até, deveriam ensinar isso aí até. Foi um método muito interessante que ele usou comigo, porque pegou. Quando eu comecei aos 18 anos na profissão, todo mundo não entendia direito como é que um guri de 18 anos tinha aquela desenvoltura e naturalidade para falar de negócio, né? Então, tudo já era muito natural para mim, assim, um certo nível, né? E claro que, enfim, ainda faltava estrada, né? Mas eu acho que
os mentores, eles estão por todos os lugares, né? Eu às vezes ando de Uber e pergunto, né? Qual que é a sabedoria do dia? Eu faço uma provocação, né? Cara, sempre sai alguma coisa muito interessante. Sempre sai. Né? Então, tá por tudo que é lugar. Mas eu tive vários, né? Eu tive muito nos livros também. Né? Tem uma frase clássica que diz, né? Tu é uma média das pessoas que tu mais convive. E uma vez eu vi que quando tu tá lendo um livro, é como se aquele cara fosse teu amigo, né? Tu vai estar ouvindo ele muito, né? Ao longo daquele livro. Talvez nem os amigos dele tenham lido aquele livro, talvez nem eles saibam de alguns detalhes que tem naquele livro ali, né? Então, quer ser amigo de quem, né? Quer ser amigo de quem? Então, eu fui muito por essa linha dos livros e acabei também tendo coaches, amigos, sempre tive interesse de estar perto de gente que faz. Né? Interesse genuíno, interesse de aprender. Né? E eu acho que isso é um ponto importante também de, às vezes, quando tu chega perto de alguém que está vários degraus na tua frente, tu ir com uma ótica de admiração, né? E de aluno, né? De aprendiz. E aí, tentar fazer uma troca boa, né? Não só consumir, mas também entregar, né? Então, eu procuro ser um cara sensível para ver o que aquele cara pode estar precisando, o que aquele cara pode estar... eu gosto de perguntar, qual é o maior desafio que tu está vivendo? Todo mundo está vivendo algum desafio, né? E, enfim, daqui a pouco eu tenho alguma coisa para agregar naquele desafio, ou se não tenho, eu dou um jeito de ir atrás. Né? E aí, tu estava falando de a gente, no relacionamento interpessoal, né? Cara, isso é uma lei minha, né? Eu comigo, que é eu sempre quero agregar mais para os outros do que os outros agregam para mim. Não importa quem seja. Né? Então eu estou sempre procurando fazer isso. E uma das maneiras que eu procuro fazer isso é com conhecimento que eu busco, porque eu gosto muito de buscar. Então e conhecimento é um negócio muito interessante, né? Porque toda vez que tu dá, tu recebe mais, porque tu aprende. Se eu te der o meu celular e tu me der o teu, eu cheguei com um e saí com um. Agora, se eu te der o meu conhecimento e tu me der o teu, eu saí com um, tu também, nós chegamos com um, nós saímos com dois. Sim. Né? Então, e às vezes até três, porque eu posso pegar, né, e tu me falar coisas que aumentam o meu conhecimento, ou que me estimulem a eu ter que responder para ti de uma maneira diferente e faz com que eu reforce esse conhecimento dentro de mim, né? Eu acho muito interessante isso que tu falou sobre mentores, porque diversos autores falam, né, caminhar nos ombros de gigantes, né? As pessoas, tu tem que, de certa forma, ter o acesso a pessoas que já conseguiram resolver alguns problemas para te darem os caminhos, vai por aqui é mais rápido, não perde muito tempo aqui. Mas essas pessoas normalmente são pessoas já ocupadas, que já conquistaram muitas coisas e hoje tem que... O desafio maior delas é a gestão do tempo, como para todo mundo, mas para elas é muito mais desafiador, né? E no livro ali, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene, ele fala, lei número 1 do poder, jamais ofusque o brilho do mestre. E acho que essa lei, para quem entende o que ela quer dizer, né, é muito disso que tu tem e que eu vejo também muito em mim, que é, se uma pessoa tem a oportunidade de saber algo mais do que eu, de já ter se desenvolvido mais do que eu quero fazer o melhor cenário possível para aquela pessoa ter prazer em compartilhar esse conhecimento adiante, em ter prazer em divulgar isso. Seja se eu estou no jiu-jitsu, eu quero que a minha aula seja a melhor aula possível. Se o professor me pedir para limpar o tatame, para ajudar, para cuidar dos menos graduados, eu quero ajudar. Se eu estou indo para uma faculdade, ou um professor, um mentor vai vir dar o tempo dele, como é que eu faço? Mesmo que eu esteja pagando para ter uma mentoria de alguém, como é que eu faço para que essa pessoa tenha prazer em fazer com aquilo? Porque é nesse momento que tu começa a entender, tipo assim, tu honrar os teus mestres, honrar as pessoas que estão abrindo os caminhos para ti, né? E acho que isso faz toda a diferença na hora de tu também se posicionar como mestre depois. Porque se tu continua com essa sede que a gente tem de buscar conhecimento, de estudar, de ler, de aprender, de ensinar também, mais cedo ou mais tarde, o que tu sonha não vai acontecer. Algo muito maior vai acontecer, né? E daí tu começa a entender que no início da jornada tu tem muitos problemas, muitas dificuldades
dinheiro é difícil, pessoas para trabalhar contigo é difícil, a sala não é mais bonita, os equipamentos não são os melhores, né? Mas tu vai persistindo, na analogia de que eu tô num filme e eu só preciso não desistir, eu só preciso acreditar e visualizar que consigo resolver esses problemas e tu ultrapassa eles. Chega uma hora que os principais problemas que tu tem, na verdade, é porque tu escolhe desenvolver eles, escolhe vencer eles, escolhe trazer isso como algo pessoal que eu quero melhorar no mundo, né? E nesses momentos, tu começa a entender que tem muitas pessoas que tu já pode ajudar, né? Mas quem é que tu vai ajudar? Já que teu tempo agora, tu faz muitas coisas. Aqueles que se mostram mais interessados e mais conscientes dessa lei invisível que é da a colaboração, né? A lei da reciprocidade, o que eu posso fazer pelo outro, né? Seja interessante antes de ser interesseiro. Exato. Eu acho que tu estava falando ali de saber valorizar o mestre, né? Eu acho que todo mundo que lidera deve ter sido um bom liderado, né? Eu, por exemplo, nessa outra empresa que eu trabalhava, eu via muita coisa errada, ou que eu achava que estava errado, que eu queria fazer diferente. Só que eu me dei conta que na posição que eu estava, o melhor que eu tinha que fazer era abaixar a cabeça e fazer resultados, né? E não querer ficar mudando toda a estrutura de uma empresa que tinha 40 anos, né? E eu vejo muita gente perdendo muito tempo nisso, né? Parar para ficar tocando pedra, né? Então, enfim, acho que eu fui bem nesse ponto, né? Até um ponto que eu cheguei depois que as pessoas queriam me ouvir, né? Mesmo eu sendo super jovem lá e tal, e tendo há pouco tempo uma empresa, eu conquistei um resultado que as pessoas queriam me ouvir. Mas, então acho que para ser um bom líder, tu tem que ter sido um bom liderado, né? E aí, falando com quem está te ensinando, quem está te dando uma mentoria, eu acho que tem que tentar transformar numa troca, né? Uma troca. Eu penso muito nisso, né? Como... E além disso, tu vai ver, né? Se tu tá dando uma mentoria para alguém, se tu tá ensinando alguém, vai ter duas pessoas. Uma vai dizer que gostou, que concorda e tal, mas não vai fazer. E a outra vai sair fazendo e rapidinho já vai estar pedindo mais. Essas aí é que tu chama pra ser teu parceiro e dar uma oportunidade. Começa. Naturalmente, tu vai acabar investindo mais tempo e energia nessa pessoa, né? Porque ali brota mais, né? Dá mais, né? Floresce mais, dá mais frutos. Então, eu acho que a gente tem que ver em que posição que a gente tá, dependendo da situação, e aí agir nesse sentido, né? Identificar essas pessoas, né? Porque a troca fica muito boa pros dois quando tu consegue ali. O mentorado aprende muito e o mentor aprende também, se desenvolve. Deixa um legado, né? Envolve mais propósito, coisas que numa posição para ele tem muito mais sentido, agora que ele já resolveu muitos problemas, né? Acho que foi tu que me falou uma vez uma frase, eu guardei isso quando eu ainda não era empreendedor, quando eu ainda estava trabalhando na empresa, na última empresa que eu trabalhava, que era: todo líder, dono de empresa, já resolveu a maioria dos problemas que os colaboradores estão passando hoje. Eu nunca me esqueci disso que tu falou. E, cara, como é verdade isso, né? E como faz diferença tu tá numa empresa onde o gestor tá olhando pra ti e vai dizer: vem cá, como é que tá a tua vida? Tu tá tendo um problema financeiro, um problema de relacionamento, um problema de não conseguir comprar a primeira casa, qualquer coisa que seja, né? E se tu mostrar para aquela pessoa ali que tu tá ali presente, que tu tá vendo o humano por trás do colaborador, que tu tá trazendo para eles um pouco da tua história, de como tu resolveu para fazer isso, tu consegue enxergar ali na outra pessoa os hábitos que estão faltando, porque também te faltavam. E tu adquiriu isso depois. É que o cara, para liderar um grupo, ele tem que ter vencido a autoliderança. Né? Que é se liderar. Quer se liderar. Que é um grande desafio, né? Mas se ele conseguiu, e ele agora está liderando outros, então provavelmente vários desafios que os outros estão vivendo, ele já destravou, né? E agora para ele até são desafios fáceis. Né? Porque os dele estão um pouco maiores, né? Então, basta ele botar tempo nisso, né? Para ouvir, então, e fazer as perguntas certas, né? Até encontrar o ponto. E aí é relativamente fácil para esse líder, então, ajudar os seus liderados. Tu estava falando sobre comprar o primeiro imóvel. Hoje eu estava na empresa e
que uma pessoa me chamou, começou a chorar, contando que adquiriu o primeiro imóvel. Que sensacional. E aí, cara, eu comecei a refletir, no fim, isso faz o negócio ter muito sentido, né? Tem muito propósito. Né? Então, com toda a máquina que a gente criou, de quantidade de pessoas, de recursos, de estratégia, de processo, treinamento, tudo que a gente fez, no fim, as pessoas, graças a isso, as pessoas da empresa estão conseguindo prosperar, vencer. Né? E é louco, porque a gente faz isso muito para os nossos clientes, mas aí nós estávamos nessa reflexão, né? Que também chega a nossa vez, né? É aquela história, né? Eu trabalho para os meus colaboradores, meus colaboradores trabalham para os clientes da empresa, né? E quando a gente consegue ter essa visão, né? Imagina se todo teu colaborador está tendo ali um bom plano de carreira, um bom desenvolvimento, um investimento naquela pessoa, né? Aquela pessoa vai começar a ter uma outra energia para falar com o cliente da empresa, uma outra energia para querer fazer mais, independente da área que ela seja, de vendas ou interna, né? E como é que é a questão assim de desenvolvimento das pessoas? Porque existem dois tipos de colaboradores que eu acredito. Tem aqueles colaboradores que tocam o dia a dia da empresa. Esses caras são os caras mais focados em remuneração por esforço. E tem os colaboradores que batem metas, que têm resultados, que fazem vendas, fazem essas coisas. Eles têm mais uma remuneração variável, de acordo com o resultado que eles têm. Como é que tu identifica isso na pessoa e como é que tu desenvolve essas áreas das pessoas para elas conseguirem ser pessoas que atinjam os seus objetivos pessoais e também os da empresa? Como é que tu une essas duas coisas? Lá na Private, o que eu procuro fazer é que as pessoas enxerguem a empresa como o melhor instrumento para elas vencerem na vida. E vencer num sentido mais amplo, né? Não só no financeiro, mas na saúde, no físico, no intelectual, no pertencimento a um grupo, a uma tribo, né? Um grupo de apoio. Então, isso para mim é muito claro, assim. E aí, claro que a gente vai recebendo as pessoas que vão entrando para aquela posição, e aí eu acho que o líder tem que estar muito sensível para poder enxergar se a pessoa está na posição certa ou na posição errada. Algumas vezes na nossa história, nos nossos 11 anos de empresa, a gente identificou pessoas que não estavam na posição correta, mas eram pessoas de muito valor. Então, o primeiro pensamento às vezes poderia ser, essa pessoa daqui a pouco não está adequada para a empresa. Mas com um pouco mais de esforço, a gente via que, mas se eu trocá-la de função, como é que será que vai? E a gente fez isso várias vezes, uma porção de vezes, e descobrimos coisas incríveis. No fim, a gente fazia a pessoa descobrir uma força que ela nem sabia. Né? Exemplo, a gente tinha uma pessoa que trabalhava como assistente de locações e não performava muito bem. E a gente testou ele para começar a tirar foto dos imóveis. Virou um dos melhores fotógrafos de imóvel da cidade. Né? Hoje, depois ele foi nosso fotógrafo, ele saiu da empresa, hoje ele presta serviço para nós. Que show. É um grande parceiro. Então, tinha um outro profissional que ele foi gestor de vendas, depois virou corretor de vendas, e depois a gente viu ele como gestor de outra área. Ele era um cara muito bom para organizar, aquela área estava precisando mais de organização. Se achou, tá já há quase 3 anos nessa posição e está indo super bem. Então, o líder tem que ter esse olhar, né? Inclusive para si, né? Para si. Principalmente para si, né? Porque é uma profissão que não tem ninguém te dizendo o que tu tem que fazer agora. Né? E tu vai lá e se tu não tiver novas ideias, não tiver novas visões, se tu não tiver constantemente tentando desconstruir e construir uma nova empresa dentro da tua própria empresa, chega uma hora que o mercado te leva e tu fica para trás. E isso é muito interessante porque dentro da carreira de empreendedorismo tu vai ter que desenvolver muitas habilidades, algumas delas pessoais, algumas delas técnicas, de finanças ou às vezes de métodos que o teu serviço ou produto precisa que tu desenvolva, né? Mas uma coisa que tem em comum é a busca constante por conhecimento, né? Como é que tu faz a tua busca de conhecimento? Como é que tu elege o que tu estuda, o que tu te desenvolve, o que tu treina?
Eu acho que esse assunto é muito interessante porque eu acho que a maior parte das pessoas não desenvolveu o seu método, né? E eu acho que cada um tem que ter o seu, né? Cada um tem que ver o que melhor funciona para si. Eu aprendi com o professor Falcone, que é o maior guru de gestão do Brasil, um dos maiores. Ele diz que cada dia que a gente não aprende é um dia perdido. Então eu aprendo algo todos os dias. Isso para mim é uma lei. Tu ensina algo todos os dias também? A provocação é boa. Acho que não ensino todos os dias, não. Mas, talvez sim, mas poderia ser um pouco mais organizado, né? Mas então como é que eu faço? Eu acordo ali 6, 6:30, e eu penso, qual é o maior problema que eu estou vivendo hoje? Qual é o maior desafio que eu estou vivendo hoje? E aí eu procuro buscar sobre aquele assunto. Aí eu vou, YouTube, Spotify, cursos online. Então, eu estava indo assim. Agora, eu estou montando uma grade para mim do ano. Quais são os assuntos do ano que eu quero aprofundar. Então, é um pouco mais disciplinado, um pouco mais profundo, um pouco mais sério, né? Que foi um pouco do que eu fiz alguns anos atrás, que deu muito certo, né? E até estava lendo a biografia do Will Smith esses dias, que foi um livro que eu matei em 3 dias, um livro de mais de 500 páginas. E chegou um momento que ele disse, cara, eu quero ser o maior astro do cinema. E aí ele modelou os que eram os maiores daquela época. O que esses caras fizeram? O que esses caras têm? E aí ele listou isso e começou a ir atrás. E aí ele começou a se posicionar assim. E aí começaram a vir os filmes, os roteiros de acordo. Ele viu que tinha um certo tipo de filme também. E virou, né? Então, é um pouco do que eu fiz lá atrás, né? Eu queria muito ser um bom líder para se trabalhar. Né? Esse era dentro do segmento do mercado imobiliário. Esse era um objetivo bem claro para mim. E aí, hoje tenho uma equipe fantástica, né? Hoje está em torno de 60 pessoas. E aí que eu aprendi, né, que com uma equipe muito boa, a gente pode fazer resultados incríveis, né? Hoje nossos números são muito, muito, muito interessantes a nível Brasil. Né? Então, a gente está em São Paulo também há quase 3 anos. E mesmo lá, que ainda é mais inicial, perto dos 11 anos que a gente tem aqui, as pessoas já gostam muito de trabalhar conosco, né? Então, isso não só eu, né? Isso vai através dos líderes da empresa, né? A nossa cultura é muito forte, né? É uma coisa que não se replica. E a gente procura fazer uma empresa muito de alma, assim, uma empresa com muita essência, né? Então, muito de cuidar das nossas pessoas. Lá tem grupo de WhatsApp de fitness, né? A gente compartilha relatos pessoais nas reuniões de equipe, fala sobre livros. Então, a gente vai muito por essa linha aí e bastante coisa para fazer, né? Cara, excelente esse nosso papo. Gostei muito da tua presença aqui. A gente já troca essa ideia ao vivo, mas eu acho que muito do que tu falou vai tocar a vida de muitas pessoas que estão assistindo e dar aquele incentivo, porque empreendedor, às vezes, tem muita gente que está sozinho, com o pai desacreditando, a família desacreditando, a mulher, namorada, amigos desacreditando, e precisa ver um outro empreendedor mandando uma mensagem para ele poder continuar a ter fé, né? E eu queria te fazer aqui uma provocação, né? Se teu filho quisesse ser empreendedor e só pudesse deixar uma mensagem para ele tá lá, não começou ainda, sobrou uma mensagem de tu, o que tu falaria para ele que acredita que pode ser empreendedor? Uma mensagem que eu daria pro meu filho para empreender. Olha, eu acho que é ser uma pessoa que agrega para os outros e buscar conhecimento. Acho que com essas duas aí, claro que tem muitas outras, né? Mas ser alguém que agrega para todo mundo à sua volta e buscar conhecimento, buscar como é que já foi feito. São 2 caminhos que eu uso aí que tem dado certo, então começaria por aí. Que sempre te atraiu pessoas boas no teu caminho. Exatamente. Muito obrigado pela participação aí. Show.
Obrigado pelo convite. Valeu, abração.